Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. E hoje eu quero trazer uma palavra de Deus no seu coração. Deus falou muito comigo essa semana. E eu quero trazer algo sobrenatural para a tua vida, que vai falar sobre rompendo moldes. Fala comigo, rompendo moldes. Ok? Vamos ler. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Senhor, fala aos nossos corações de uma forma inequívoca, que a gente possa ouvir claramente o som do chofar, possamos ouvir o som da tua palavra no nosso coração. E tudo aquilo que é contrário a isso, eu estou destruindo, desfazendo no nome de Jesus. Amém. Rompendo moldes tem a ver com você sair da caixinha, sair da maneira de pensar que você estava acostumado e começar a pensar de maneira diferente. E nesse texto, eu retirei 5 princípios que nós podemos aprender. Primeiro, a ponte de comunicação precisa ser construída. A partir do momento que a gente se torna pessoas espirituais, que você vem do mundo e aceita Jesus, o nosso espírito é despertado quando aceitamos Jesus. A partir daí começa a nossa caminhada com o Espírito Santo para toda a vida. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em João 14, capítulo 16 e 17, Jesus disse assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. A ponte de comunicação com o Espírito Santo é a coisa mais importante que você deve construir na sua vida espiritual. Coisa mais importante. Porque a partir do momento que você se torna alguém espiritual, é preciso se comunicar com Deus. Se comunicando com Deus, você vai entender o que Ele tem para você, com você, vai começar a entender como Ele fala, vai começar a ter uma comunhão com Ele, porque não é automático. O que é automático que a gente recebe de Deus é quando a gente confessa os nossos pecados, Ele nos perdoa imediatamente. É assim, pá! Mas para construirmos a comunhão com o Espírito Santo,
requer um processo de aprendizado constante. Como ouvir a voz do Espírito Santo, como saber como ele fala, como entender quando ele fala por figuras. A comunhão com o Espírito Santo é a coisa que você mais deve se preocupar em construir. É como um jardim. Quantas irmãs gostam aqui de flor e de jardim? Quantas tem sua plantinha lá na sua casa? Quem tem plantinha na sua casa? Qual é o nome da plantinha? Hã? Fala o nome. Não o nome que você deu para ela, o nome dela, tipo de planta. Salsinha. Salsinha não é planta, hein? Isso aí não vale, isso aí é para comer. Copo de leite, qual que é a sua? Suculenta. E ela é suculenta mesmo para comer ou não? É só o nome. Quem mais? Qual você tem? Papoula? Babosa? Para pôr no cabelo? É bom para a saúde. Você faz suco para ela. Cura até câncer. E você esfrega na cabeça ou toma? Toma gel. Maravilha. Qual você tem? Girassol. Qual você tem? Cactus. Cactus não é bom. Cactus não é bom. É bom que não dá trabalho. Não precisa nem pôr água. É bonita. Todo mundo precisa cuidar dessas plantas. Lá em casa nós temos um problema. A Lúcia ganha muitas flores. E às vezes compra flores. Mas a gente tem uma varanda assim, um terraço, que bate um sol lascado, irmãos. Passa um tempo, as flores estão tudo cinza, tudo torrada. Numa parte é o sol, a outra parte, eu, em verdade vos digo, nós não somos muito bons para cuidar de planta. Não somos. E o que acontece? Já teve um monte de planta lá que morreram. Você acredita? De quem é a culpa? Do capeta? Não. De quem é a culpa? A planta fica lá, água, 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 e a gente não ouve. Aí ela vai. Morreu. Aí fica lá, tem que jogar fora. Aquelas que vêm no vasinho. A comunhão com o Espírito Santo é a mesma coisa. Você tem que cuidar dela todos os dias. Em oração, com seu tempo a sós com Ele, aprendendo a ouvi-lo. Irmãos, eu vou dar um conselho para você. Quem tem televisão grande, 50 polegadas? Desliga. Quem tem de 40? Desliga. Quem tem de 30? Desliga. Nós estamos ouvindo muita televisão e pouco tempo para Deus. Vamos fazer um acordo aqui de cavalheiros? Vamos dividir o tempo que se assiste televisão e transformar isso em comunhão com Deus. Metade. Meio a meio, tá bom? Pastor, eu não tenho tempo para a televisão. Mas tem um maldito celular que fica ali te chamando, vídeo. Aí, Instagram, Facebook. Eu fiquei sabendo de um líder aqui da igreja, a esposa dele caguetou, que quando ele chega de noite, ele fica na internet buscando figurinhas. Eu não vou falar o nome, nem vou olhar, para que a pessoa não se sinta mal. Mas pensa numa pessoa que tem todo tipo de figurinhas e emoji, chama emoji aquilo? Figurinha, para os momentos certos. Eu não sei, eu não vou dizer quem é, deixa o Espírito Santo te revelar. Claro que a gente pode ter isso, mas como a gente acorda cedo para trabalhar, como a gente tem criança, como a gente tem filhos, como a gente tem as nossas atribuições, se você não tomar cuidado, você começa a dar migalhas para Deus. E o que são migalhas? É o resto do pão, é o resto da comida, é aquilo que você não comeu. E com migalhas não se constrói um relacionamento saudável com ninguém. Então todo filho de Deus precisa conhecer profundamente o Espírito Santo. Ele é o próprio Deus na sua terceira pessoa. Ele foi enviado para estar dentro de nós,
para sempre. Diga amém. Ele é o seu melhor amigo. Ele é o seu melhor companheiro. Ele é aquele que está com você quando você está feliz, é aquele que está com você quando você está triste, é aquele que estende a mão para você quando você está dolorido. Quando morreu alguém, essa semana morreu um pessoal aqui da igreja, aquele irmão que se batizou no último batismo, e ele estava com câncer, infelizmente ele faleceu, parente dos irmãos ali. Nós estivemos lá orando pela família, e Deus vai consolar. Também essa madrugada morreu o pai de Joãozinho, né, João? Essa semana o Joãozinho falou para mim: pastor, meu pai não está mal, ele está meio mal, aliás, e eu não sei se vai dar tempo de eu ir lá, mas também o velho tem 91 anos, viveu bastante, né, João? Glória a Deus pelo seu pai, que Deus console o seu coração, que Deus console o coração das irmãs, da família. Aparece tempo ruim, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso companheiro de todas as horas, o Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo sabe e conhece você mais do que você mesmo. E você então precisa desenvolver com Ele uma ponte de comunicação, para que sempre, a partir do momento que você encontra-se com Deus, Ele seja sempre o seu companheiro em todas as horas da sua vida. Esse texto também nos ensina que o Espírito Santo revela e nos ensina. Então, a comunicação com o Espírito Santo nos proporciona que Ele nos guie, que Ele nos conduza. E como Ele faz isso? Mostrando coisas que somente Ele pode mostrar. Ele sonda as profundezas de Deus, como a gente leu, e sabendo as profundezas de Deus, Ele comunica ao nosso espírito. Espírito de Deus com o espírito do homem. Espírito com letra maiúscula, com o espírito letra minúscula. Espírito que sonda as profundezas de Deus e sabe tudo que Deus está para fazer e fala ao nosso espírito. É uma comunicação espiritual. Não tem que ter a mente, não tem que ter a lógica. O problema é que muitas vezes nós queremos entender com a codificação da nossa mente o que Deus está falando. Mas que privilégio, que parceria invencível, quando você tem um companheiro que sonda tudo que Deus está para fazer e revela. Isto é, Ele traz a revelação de coisas que você nunca poderia ter entendido e nunca poderia saber. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 12, dos dons espirituais. E ali nós temos 3 dons que são chamados dons de revelação. Palavra de conhecimento, isto é, Deus dá a conhecer a você alguma coisa que seria impossível que você conhecesse. Por exemplo, quando Jesus está com os discípulos, vem cobrar a ele dos seus impostos, ele disse para Pedro: vai pescar, e o peixe que você pegar, ele vai ter uma moeda dentro dele. Só Deus tinha esse conhecimento. Mas o Espírito de Deus fala ao Espírito de Jesus, e ele declara aquela palavra. Pedro então vai lá, pega aquele peixe, o peixe guloso que tinha engolido uma moeda, e aquele peixe ia morrer. Então foi bom para ele e foi bom para Pedro. Por quê? Pedro tirou aquela moeda, pagou os seus impostos, e eu não sei se depois ele comeu o peixe, a Bíblia não fala. Palavra de conhecimento. Deus trouxe o conhecimento de alguma coisa que só ele sabia para o mundo físico. Se não tem essa conexão, como é que nós vamos saber o que Deus sabe? Segundo, a palavra de sabedoria, que é a aplicação da sabedoria de Deus num momento específico da nossa vida. Quando aconteceu isso? Quando trouxeram as 2 prostitutas, trouxeram seus filhos, uma tinha deitado em cima do seu filho e tinha matado ele, asfixiado. Aí ela trocou de madrugada com a outra, isso está na palavra de Deus. E elas vão diante do rei e falam assim: esse filho é meu. A outra fala assim: não, aquele lá é meu. Você que deitou em cima do seu filho e matou ele, agora você trocou pelo meu. Eu não sei que o meu é meu e o seu é seu. Não, ela disse: esse é meu. E o rei fica ali sem saber o que fazer. Ele falou: ok, traz uma faca.
eu vou então cortar essa criança na metade, e dou metade para a senhora, e dou metade para a senhora. E a mãe verdadeira falou, não, pelo amor de Deus, eu prefiro perder minha criança, do que vê-la morta. A outra falou, é verdade, nem para mim, nem para você. Na hora o rei falou assim, a mãe verdadeira é essa aqui, que quis proteger o seu filho, entregue para ela. Isso é sabedoria que o próprio Deus pode nos trazer quando precisamos, pode nos ensinar quando precisamos. E discernimento de espíritos. Já eu vou dar um exemplo de discernimento de espíritos, onde o apóstolo Paulo entendeu uma coisa que Deus lhe falou. Esses espíritos de revelação dependem, todos eles residem no Espírito Santo, mas principalmente estes são operados através dessa ponte de comunicação. Ele nos ensina como proceder, direcionando a forma de agir, e um semáforo interno. Você sabia que nós temos um semáforo interno? Quando a luz vermelha acende, é para você não avançar. Quando a luz amarela acende, atenção. Quando a luz verde acende, pode ir. O que significa isso? O semáforo interno é que a paz que excede todo entendimento. Isso está em Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. Visto que vocês foram chamados para viverem em paz, como membros de um só corpo. Então, quando não está em paz, pare. Quando está em dúvida, pare. Farol vermelho. Quando você está buscando a Deus ou vai tomar uma decisão, busca o Senhor e Ele dá paz, Ele dá confirmação, sinal verde, vai em frente. Nós precisamos conhecer esses sinais internos. Agora, a paz só funciona para quem é espiritual, viu? Porque tem gente que fala assim, eu estou em paz, mas o cara é todo torto. Ele nem sabe ouvir a voz do Espírito Santo. Aí não aplica para você. Estou falando de gente que entende as coisas de Deus. Gente, deixa eu te falar. Você pode estar em paz todos os dias da sua vida. Amém? Quando é que a gente perde a paz? Quando a gente não entrega as coisas para Deus. E você fica tenso, você fica preocupado, você fica desnorteado. Mas até mesmo a morte, quando a gente busca o Senhor, Ele consola o nosso coração. Porque eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi gente querida. E ali você, até nessa hora, você recebe paz. Quando você busca o Senhor. Terceira coisa que eu gostaria de compartilhar, que o relacionamento com o Espírito Santo parece loucura para algumas pessoas. Esse texto fala que aquele que não entende, parece loucura, porque eles são loucura, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. À medida que a gente vai aprendendo a nos relacionar com o Espírito Santo, mantendo a comunhão com Ele, nós podemos ouvir o Espírito Santo todos os dias, até mesmo para as pequenas coisas. A comunhão com o Espírito Santo é a coisa mais importante para uma pessoa, que uma pessoa pode ter. Essa convicção interior, essa firmeza de espírito, vem dos momentos a sós com Deus. E ali nós recebemos direcionamento e informação de como agir. Esse relacionamento parece estranho para muitas pessoas que não o possuem, porque parece que o Espírito Santo nos fala coisas que são completamente estranhas e sem a lógica humana. No livro Negócios Limitados, do Gunnar Olson, que eu tenho aí na igreja, se você quiser, acho que tem até ali para vender, como trazer Deus para os seus negócios. E um dia ele estava orando e Deus falou assim, doe a sua fábrica. Alguém em sã consciência entenderia que isso é uma coisa que se faça? Não. Parece loucura. Mas ele foi obediente a Deus e entregou e doou a sua fábrica para uma pessoa.
Não é uma bicicleta velha, irmão. Viu? Não é uma bicicleta velha. Não é um secador que está quebrado. É uma fábrica funcionando. E aquele livro conta que ele entregou a fábrica e confiou no Senhor, porque ele sabia que só poderia ser Deus. Parece loucura, não tem sentido para os olhos humanos, porém Deus sabe o que faz e como faz. Depois de um tempo ele ganhou uma fábrica sem pagar nada, uma fábrica muito maior e muito mais lucrativa. Não é um milagre isso? E a Bíblia fala que quando a gente está pronto para ouvir e obedecer o Espírito, às vezes parecerá estranho, mas o Salmo 108, versículo 13 fala assim: em Deus faremos proezas. Repita comigo: em Deus faremos proezas. Ah, não, está fraco, irmão. Então vamos mudar. Em Deus eu farei proezas. Você crê? Nós temos que ter essa conexão viva, porque Deus quer falar com a gente. Deus quer que a gente seja a igreja. Deus quer que a gente demonstre, aplique. Coisas espirituais são discernidas espiritualmente, diz esse texto. Porque os princípios espirituais não obedecem à lógica humana, porque não obedecem às mesmas leis. Os princípios espirituais são leis espirituais. A lei de Deus não está debaixo da filosofia humana. E Deus preparou cada um de nós para uma vida cheia de manifestação dele. Na verdade, ele conta conosco como o corpo de Cristo para manifestar ao mundo. Romanos 8,19 diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Você lembra do processo da revelação da fotografia? Você tinha que pegar o negativo, ir num quarto escuro e mergulhar aquele filme com as fotos em um líquido. Aquele líquido, depois você imprimia num papel próprio e deixava secar. E ali trazia uma revelação do que estava no filme. O mundo está em ardente expectativa, aguardando que os filhos de Deus se revelem, para revelarem o próprio Deus, trazendo cura, trazendo respostas, trazendo palavras. As pessoas estão todos os dias aguardando a revelação do povo de Deus, que somos nós, a casa de Deus. E o que acontece é que quando nós estamos com essa conexão interrompida, nós não sabemos o que revelar e nós não sabemos quando. Está faltando uma comunicação mais privilegiada. Nós entendemos muito bem quando o sinal da internet está ruim. Primeira coisa que a gente chega no hotel, chega num lugar que você vai, você pergunta assim: qual é a senha do Wi-Fi? Não é assim? E sem aquela senha, você não pode ver os seus e-mails, não pode ver os seus recados, não pode entrar no Facebook, não pode ver o que você recebeu de e-mail. Se o seu for um smartphone, você também está conectado ao e-mail. Gente, como é ruim ficar sem comunicação. Tem gente que, se não tem comunicação com a internet, fica até perturbado. Fica nervoso. Mas eu preciso. Eu tenho que pegar um arquivo ali. Eu tenho que ver o negócio que está no meu celular. E não tem comunicação. Mas com o Espírito Santo você fica, às vezes, anos sem receber uma revelação e está tudo bem. Doeu essa? Fala, ai. Meu irmão, se você está desorientado, pare. E vai orar e jejuar. Pare. Mas eu preciso de uma resposta. Pare e obtenha a resposta. Mas sem comunicação,
não vai dar para o Espírito Santo falar com você. O apóstolo Paulo estava um dia caminhando junto com Lucas, e eles estavam nas ruas, quando uma mulher, no capítulo 16 de Atos, começa a falar: estes são servos do Deus Altíssimo, ouvi a eles. O que essa moça estava falando? Estava certo ou estava errado? Estava certo ou estava errado? Certo. Mas havia alguma coisa errada. O espírito, a origem daquele espírito não estava correta. Então as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. O apóstolo Paulo gritou para ela na rua e falou: em nome de Jesus eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Como ele poderia saber disso? Essa é a pergunta. Como ele sabia que aquela frase daquela mulher, que era verdade? Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou e se disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Esta moça tinha um espírito de adivinhação. Como Paulo sabia? Como Paulo sabia? Ele não poderia saber, foi o Espírito de Deus que falou, o Espírito dele, e ele entendeu, ele discerniu o que estava acontecendo. O nosso pastor César fala assim, que hoje a maior necessidade do povo de Deus é discernimento de espíritos. Para você reconhecer a origem, da onde vêm as coisas, porque tem muita coisa falsa. Você acredita que eu perdi gente aqui na igreja que começou a ouvir falso profeta? Perdi gente aqui, foi meu filho na fé, me doeu muito o coração. E quando eu chamei e alertei, falei: para de ouvir esses caras, porque eu tive o cuidado de ouvir o que ele estava ouvindo. E naquela noite que eu ouvi aquela pessoa que está pela internet, eu não consegui dormir. Eu fui orar e Deus falou: essa pessoa não tem comunhão comigo. Porque combatia a autoridade pastoral, combatia o dízimo, combatia isso, combatia aquilo. E está na internet, lançando lixo. Sabe o que aconteceu com aquele irmão? Começou a ficar crítico e não vir mais à igreja. E eu falei: quem é o seu pai na fé? Quando eu conversei com ele, falou: o senhor é. Eu falei: então ouça a minha palavra e cancele. Pois ele foi lá e cancelou. Sabe o que o cara fez? Ligou para ele e falou: por que você cancelou? Por que você me bloqueou? E ele voltou atrás e abriu de novo para receber lixo. Sabe o que aconteceu? Esse irmão está fora da casa de Deus. Se ele não tomar cuidado, ele vai para o inferno. Nós alertamos ele 1, 2, 3 vezes. Falta de discernimento. Você não pode ouvir qualquer coisa. Outro dia já alertei aqui a igreja: cuidado com o que você ouve, nem tudo vem do Senhor. Tem muitos falsos profetas que o apóstolo Paulo alertou. Já naquela época tinha, só que hoje eles usam a internet, porque eles estão seguros, falam o que quer na sua casa, gravam aquilo e põem na internet. Tem muito lixo na internet. Quinta e última coisa, que é a principal: nós não recebemos o espírito do mundo, mas nós temos a mente de Cristo. Uau, aqui está a chave para você andar com Deus. Não agir e reagir como carnais ou como pessoas emocionais. Eu gosto tanto da pessoa, eu vou ouvi-lo. Mas está sendo levado para a emoção. Tem que ver se o Espírito de Deus está confirmando no seu espírito. Toda reação emocional e carnal é mundana. Ninguém que anda nesse nível poderá entender as coisas espirituais, porque o nível de revelação deles é muito baixo. A mente de Cristo renovada é que permitiu que ele vivesse todos os dias no mundo sobrenatural, operando milagres, todas as vezes que fosse necessário, agindo em fé, orando, expulsando, ensinando, discernindo. Como Cristo conseguiu fazer isso? E ele fez isso não como sendo Deus, mas como sendo homem. Porque a Bíblia fala que ele tinha um espírito sem medida. O que Cristo fez, ele fez como ser humano,
cheio do Espírito, e não como filho de Deus, porque seria incoerente. Ele é o filho de Deus, é como um super-homem, ele tem tudo, ele pode tudo, e nós não podemos nada. Por isso ele veio como homem, nas limitações do ser humano, e cresceu como criança, adolescente, adulto, e ele com as mesmas necessidades. A Bíblia fala que ele era sujeito às mesmas paixões, mas como ele tinha a mente completamente renovada, a mente completamente diferente, ele fez com um corpo como o nosso, porque ele tinha a mente livre de pecados, vivendo numa dimensão espiritual que o Espírito Santo lhe dirigia, de acordo com a vontade do Pai. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2, fala para a gente não pegar o molde deste mundo. Vamos ler. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Sem renovação de mente, não vamos experimentar. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar agradável, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vai experimentar, só vai vivenciar, só vai viver a vontade de Deus, que é boa, ela é perfeita e agradável, quem consegue deixar de lado a mente mundana, a mente sem Cristo, a mente cheia de limitações, e quebra o molde. Quebra o molde, ele não aceita o molde do mundo, mas ele aceita a direção de Deus. Estão entendendo a diferença? A mente de Cristo faz com que a gente entenda como Deus quer que a gente viva. Então é tempo de você quebrar o molde que impede você, que te prende, para que você tenha uma vida sobrenatural agora. Eu desafio você hoje a romper o seu molde. O molde que você está acostumado, que limita você, que completa, que traz para você fraqueza, e mudar completamente a sua forma de vida. Eu quero dizer uma coisa para você, tem gente que está na casa de Deus e que já se contentou com o pouco. Se Jesus voltasse hoje, ele seria salvo. Mas só. Ele não viveu uma vida vibrante na unção do Espírito. Ele não viveu uma vida no sobrenatural, realizando e se manifestando no mundo como a igreja, o povo de Deus. Ele não viveu sendo um parceiro de Deus 24 horas por dia. Por isso você não pode desconectar hoje e volta e liga domingo que vem. É muito pouco. Você precisa durante a semana alimentar, retroalimentar a sua espiritualidade. Através da palavra, através das células. Você deve estar numa célula. A célula ajuda muito a gente crescer, a conversar mais, a tirar mais detalhes. Toda essa família que esteve aqui hoje, apresentando a criança, é alvo da célula, fruto da célula da irmã Vânia. Não é, irmã? Você convidou eles para vir na sua célula. E através do seu convite, eles foram entendendo. E o que vai acontecer? O evangelho vai alcançar toda esta família. Só se eles falarem, eu não quero. Deus fala, tá bom, o problema é seu. Mas se eles falarem, eu quero, Deus vai abençoar toda a família. Por quê? Porque muitas vezes a gente não entende que Deus tem mais para nos trazer. Eu queria hoje falar o seguinte, você está apenas no começo. Deus tem muito mais para revelar a você. Foi o que nós lemos. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas a nossa mente limitada fala assim, já está bom, já fiz bastante. E Deus fala, mas você não está nem no começo, meu filho. Eu tenho muito mais para você. Eu tenho muito mais para usar com você. Deus tem muito mais para fazer através de você na comunhão com o Espírito Santo. E hoje eu gostaria de orar por você para quebrar esta atitude de já está bom. Eu quero que você seja um inconformado. O que está bom pode ficar ótimo. Você sabe que o bom é inimigo do ótimo, né?
Você tem um carro bom. Ele nunca quebrou. Mas se você falar assim, esse está bom demais. Ou se você tem um salário que você sabe que não está bom. Mas você fala, não, está bom, melhor isso que nada. É sempre a mentalidade de escassez. Quebra com isso, meu irmão. Quebra com isso em nome de Jesus. A Focus Business School está vindo aqui na tua igreja. Pega com as duas mãos e fala, eu quero aprender. Porque daqui a um tempo, essas pessoas que estão sentadas para aprender vão falar assim, Deus me deu uma empresa, eu estou faturando 100 mil reais por mês. Você fala, eu queria. Eu também quero. Quebre aqui. Não tem limites para aquele que anda com Deus. Seja na vida espiritual, seja na sua família. Pastor, eu estou com um problema. Vamos buscar Deus. Deus vai reverter o mal em bênção. Deus vai transformar essa situação. Ele é Pai. Deus é Deus. Não é por minha causa, é por causa dele mesmo. Ele disse que nós vamos experimentar a boa. O que é boa? É ótima, maravilhosa, perfeita, que não tem erro e agradável vontade de Deus. Então sorria para o seu vizinho e fala assim, como é bom estar na vontade de Deus. Fala assim, você está feliz, sorria. Você está feliz? Eu estou triste, então deixa a tristeza no altar do Senhor. E busque ao Senhor, deixa Ele te renovar. A gente vai passar por dificuldade, mas nós temos que ter bom ânimo, atravessar essas dificuldades e viver a vida que Deus tem para nós. Eu profetizo para você que não vai terminar o ano antes que você experimente algo tremendo da parte de Deus. Vai quebrar o seu molde. Mas quem limita é você. Eu tenho receio, pastor. Eu tenho medo, pastor. Eu não sei o que pode acontecer. Se solte na mão de Deus. E fala, Senhor, eu não concordo com essa limitação. O Senhor tem muito mais para me dar. Fala comigo. Fala comigo. Passe umas noites, umas madrugadas orando, irmãos. Faz bem demais isso aí para nós. Às vezes você fica assistindo filme de madrugada. Às vezes você fica assistindo jogo UFC. Para um dar chute no outro. Você fica esperando porque não sei quem vai lutar. Você fica esperando o automobilismo lá, a Fórmula 1, que é de madrugada às vezes. Oh, meu Deus. Quebra o nosso molde esta manhã. Quebra o teu molde. Você reconhece? Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Aleluia. Põe a mão na altura do coração. E agora você vai falar com Deus. Antes que eu ore por você, você vai falar com Deus que você quer quebrar o molde, que você não está contente com o que você tem, que você quer se soltar mais na mão de Deus, que você quer crer mais nele, que você quer receber mais nele. Eu vou contar uma visão que o pastor Adalberto teve hoje no louvor. Presta atenção aqui, antes de que você comece a orar. Ele viu uma visão do trono e que Deus estava sentado no trono. E tinha do lado do trono de Deus cadeiras, dois tronos pequenos, um de cada lado. E sabe que Deus falava na visão para ele? O pastor Adalberto é aquele que também, junto com outros irmãos, tem a visão aberta. Eles têm muita visão, que é um dom. E Deus punha a mão na cadeira e falava assim: sobe aqui e senta aqui. Sobe aqui e senta aqui nesse lugar. E aí ele foi na palavra em Efésios 2:6, que fala assim, que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Esta visão é perfeita porque ela está confirmando a palavra. Mas Deus está falando de nós sairmos da onde a gente está e andarmos mais com Deus, se soltarmos mais na presença de Deus, querermos mais dele, termos mais intimidade com ele. Você pode, e Deus quer que você seja um canal. Mas hoje é de hora de você quebrar o molde. Então você vai pedir perdão pelo seu temor, pelo seu medo, pelo medo de você se soltar e depender de Deus. E você vai fazer a sua oração com Deus e depois eu vou orar por você.
Enquanto então o nosso teclado está tocando, você comece a falar com Deus e pedir perdão para Ele, porque você é muito medroso, você é muito medrosa. Que você às vezes se pega a coisas bobas, que você é imaturo, briga por coisa boba, discute por coisa boba e não ouve a voz do Espírito. E hoje é dia de você romper esse molde precisa ser quebrado. Ore agora. Agora eu vou orar por você. Senhor, tua palavra foi pregada e ela vai quebrar hoje cadeias e moldes, modelos mentais que estão fora da tua palavra. Hoje eu quero trazer os irmãos à liberdade em Cristo, que o Senhor nos chamou para que vivêssemos em liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós podemos ser livres. E hoje, ó Deus, queremos andar na liberdade, no fluir do Espírito, no mover do Espírito. Quebra todo molde mundano, quebra toda maneira de pensar mundana que nós trouxemos como herança do mundo, e dá-nos uma mente renovada. Renova a nossa mente, renova a nossa experiência, faz com que a gente experimente e haja em fé. Em nome de Jesus, hoje eu oro para que o Senhor opere no nosso espírito e tudo aquilo que nos prende seja quebrado, todo temor, toda falta de obediência. Senhor, hoje nós não queremos ouvir por um ouvido e sair pelo outro, mas nós queremos ouvir e colocar em prática. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu hoje liberto esse povo que está oprimido por um molde mundano, e eu quebro esse molde em nome de Jesus. Eu quebro essa maneira de pensar e libero o teu povo para fluir no Espírito. Você está, diga glória a Deus, glória a Deus. Diga uma palavra que exalte ao Senhor aí. Ele é digno de ser louvado. Nosso Deus é um grande Deus. Ele não está em crise, Ele não está doente, Ele não está enfermo, Ele não está fraco, Ele não está velho. Ele é um grande Deus. Oh, aleluia!